Existem coisas, irmãos, que nós só vamos aprender quando passarmos efetivamente pelo problema. Eu conversava com o pastor Marcos hoje no início do culto. Existem coisas que são extremamente teóricas. Você acha que sabe, você pensa que conhece, até passar pela situação em loco, até viver o quadro pessoalmente. Você pensa, não, isso eu tiro de letra, não, eu confio em Deus, eu dou conta. A Bíblia diz que um dia Jesus estava mantendo um diálogo com o seu discípulo chamado Pedro. E Pedro fez algumas assertivas em relação a Jesus que ninguém tinha feito. Até porque Jesus mesmo reconhece que em determinado momento que Pedro disse que ele era o Cristo, o Filho de Deus, não havia sido o homem, mas o Espírito de Deus quem havia revelado a Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Pouco tempo depois, Jesus disse, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Ele disse, isso nunca vai acontecer. Às vezes, irmãos, nós temos consciência de que nós somos determinada coisa ou conseguimos operar determinada situação. Mas a gente só vai descobrir se de fato isso é verdade ou não quando passarmos por determinada situação. O salmista conseguiu concluir, depois que ele passou pelo vale da sombra da morte, depois que ele enfrentou a dificuldade, ele disse, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que através disso eu aprendesse os teus decretos. Irmãos, talvez isso não seja peculiar apenas aos brasileiros, mas se aplica também aos brasileiros. Já viu aquela história que a gente só valoriza o que perde? Já viram? Quem já ouviu esse ditado? Que a gente só valoriza o que perde? É uma pena, irmãos. Porque muita gente acredita na teoria, quando vai para a prática é completamente diferente. E aí o sofrimento nos quebranta e nos prepara para o milagre. Essa mulher perdeu tudo que tinha. Ela entrou numa escassez, numa humilhação, numa rejeição, numa opressão, numa enfermidade interminável. E eu descobri que situações insuportáveis clamam por um milagre, por um socorro de Deus. E a Bíblia diz, através da boca desse próprio salmista, clamou o aflito e o Senhor o livrou de todas as suas aflições. Clamou essa pessoa aflita e o Senhor o livrou. Irmão, não tem coisa melhor para amassar o barro do que uma situação em que você perde o controle em cima dela. Nos leva para a lona, para o pó, nos faz estar sempre humilhados diante daquele que pode todas as coisas. Então o sofrimento vai quebrantar o nosso coração, vai nos colocar numa condição completa, total, de dependência em Deus. Total, completa, integral, de depender de Deus. Quem aqui já sofreu e reconheceu isso, a duras penas, levante a mão. Fique com a sua mão bem levantada, que o sofrimento quebrantou você, trouxe transformação à sua vida. Levante a mão, fique com a mão bem levantada, para quem está aqui poder observar que isso não é mentira. Olha aqui, sofrimento nos quebranta, irmão. Sofrimento nos torna codependentes de outras pessoas. O sofrimento nos faz abrir os olhos para as coisas que nós nunca valorizamos. Não existe uma coisa melhor e maior após a salvação e a família do que uma coisa chamada saúde. Irmão, quando tudo está bem, você não dá valor à sua saúde. Nós nem lembramos dessa palavra saúde. Basta ter uma dor de cabeça um pouco mais crônica, mais forte, que você começa a dar valor a essa coisa chamada saúde. Basta ficar indisposto que você começa a valorizar a saúde. Quem é aqui que todos os dias agradece a Deus pela sua saúde, pelo seu bem-estar, pela sua alimentação? Não importa que seja arroz, feijão e ovo frito. Mas o sofrimento nos quebranta e nos prepara para viver um grande milagre.
Talvez eu não sei em que área você esteja sofrendo, mas eu quero dizer, isso é o preparo para o milagre de Deus na sua vida. Segundo, o milagre requer uma postura de esforço pessoal. O milagre vai depender da sua postura, irmão, porque a vontade de Deus é que eu e você sejamos curados sempre. A Bíblia diz que Jesus morreu para trazer vida e vida em abundância para mim e para você. Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, para que eu e você vivêssemos uma cura completa, maravilhosa nessa terra. Agora, o milagre vai depender da minha postura, da minha atitude, da minha posição. É engraçado que essa mulher tinha ouvido falar que Jesus curava. Ela ficou sabendo que Jesus estava passando naquele lugar. Quantas vezes, irmãos, eu e você já ouvimos dizer que Jesus cura, mas nunca fizemos nada por isso. Nunca tomamos uma atitude de fé, quando a Bíblia diz que Jacó, não nesses termos de cura, resolveu batalhar com Deus até que ele fosse abençoado. Ele disse a Deus: enquanto o Senhor não me abençoar, eu não te solto. Ele decidiu: Senhor, eu estou aqui até que o Senhor me abençoe por completo. Quantas vezes você decidiu ir à presença de Deus? Senhor, eu só saio daqui com a minha vitória, eu só saio daqui com uma palavra de Deus no coração, eu só saio daqui com uma intervenção, eu só saio daqui com paz no meu espírito. Eu decido isso hoje. Se durar uma noite inteira, não tem problema, mas eu decido passar uma noite inteira para poder ter a resposta da minha vida. Essa mulher, irmãos, ela entendeu que a sua postura era definitiva. Ela ouviu falar de Jesus, mas não ficou só nisso. Irmão, irmã, não fique só ouvindo falar de Jesus. Você precisa descobrir que Ele é um Deus que opera milagres e maravilhas. Nós precisamos ter experiências com Deus. Você precisa descobrir que o Deus que curou Antônio, cura Maria, cura Pedro, cura João, Ele é o mesmo, e a Bíblia diz que Ele não faz acepção de pessoas. Essa mulher resolveu ir atrás de Jesus, ela tomou uma atitude. Qual é a sua atitude diante da necessidade desse milagre? Pastor, eu quero viver um milagre. O que você está fazendo por esse milagre? Irmãos, minha esposa, quando eu era um novo convertido, ela já fez 70 dias consecutivos de jejum pela minha vida para que Deus me mudasse. Fora os de 21 que ela perdeu as contas. Esse de 70 foi o mais inusitado, porque ela precisava ver uma transformação na minha vida. E ela sabia que Deus podia transformar. Ela disse: Senhor, eu vou apelar, vou te oferecer 70 dias de jejum pela vida do meu marido. Muda aquele homem. Você pode estar olhando para mim, isso era ruim, hein, pastor? Eu era, irmão. Deixei de ser um pouco. Mas ela jejua ainda por mim direto, não de campanha de 70, agora de 5, de 7, pelo menos até onde eu sei.